E aí, pessoal, nono ano, vamos lá, aula de ciências. Hoje vamos corrigir a nossa atividade da última aula, que envolve o assunto aceleração, né, na página 142 e página 143. Foi passado na última aula aí, ó, a atividade 10, a atividade 11 e a atividade 12, ok? Vamos lá corrigir então a atividade 10. Ó. Um certo automóvel parte do repouso e atinge 100,8 km por hora em 5 segundos. Converta 100,8 km por hora para metros por segundo. Então é o seguinte, galera, vamos converter isso aqui. Como é que se converte? A gente faz uma divisão, né? Então vou pegar o 100,8 e vou dividir por 3,6, ok? Vou dividir por 3,6, porque eu faço essa conversão, né, quando eu vou transformar quilômetros por hora, transformar em metros, certo? Quilômetros por hora, deixa eu voltar aqui, quilômetros por hora, para transformar em metros por segundo. O que é que eu faço? Ó, divido por 3,6. Quando eu quero transformar metros por segundo em quilômetros por hora, eu faço a multiplicação por 3,6. Ok, pessoal? Então, para fazer essa conversão aqui, eu vou pegar o 100,08, não está apagando, agora apagou. Vou pegar o 100,08 e dividir por 3,6. Então, 100,8 dividido por 3,6. Ok? Então, tirando a vírgula, né, pessoal? Fica 1.008 por 36, certo? 1.008 por 36. Vamos separar só o 100 aqui, ó. Separando 100 vai caber 2, né? Que vai dar 72, sobra quanto? 72 sobra 28, né? 28 não vai dar, então baixo o 8 fica 288. Então vou colocar um 8 aqui. 36 vezes 8 vai dar 288, não sobra nada, certo? Então nós temos aqui como resposta para o item A 28 metros por segundo. Ok? Então fazendo a conversão de 100,8 km por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6, encontramos 28. Para o item B, nós temos ali qual é a aceleração média do veículo em metros por segundo ao quadrado nesse percurso. Então nós sabemos, pessoal, que para calcular a aceleração média, vou ter que dividir a velocidade pelo tempo. A velocidade que nós encontramos ali, aceleração, né? A velocidade que nós encontramos é 28. E qual é o tempo ali? O tempo é 5 segundos, né? Então, 28 dividido por 5, a aceleração vai ser igual a 5,6 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, aqui é a aceleração, né, de 5,6 vezes 10, 5,6 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, a questão número 11. Ó. Certa atleta consegue, partindo do repouso, atingir a velocidade de 10 metros por segundo em 1 segundo. Qual é a aceleração? Básico, né? Então, a aceleração vai ser a velocidade que ela atinge, quanto é a velocidade? 10, né? Metros por segundo, dividido pelo tempo, que é 1 segundo. Logo, a aceleração dessa atleta é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então, bem ligeirinha, né? E na última questão, nós temos aí, ó, os participantes da corrida de 100 metros nas Olimpíadas levam mais tempo para percorrer a primeira metade do percurso do que para percorrer a segunda metade, né? Então, pessoal, na primeira metade do percurso, a velocidade média é menor, né? Ele está no início da corrida, né? Ele deve partir ele está ali parado, né? Então ele parte do repouso. Então a velocidade dele é mínima ali, até ele chegar na sua velocidade máxima. Por outro lado, né, o corredor já inicia a segunda metade do percurso com velocidade alta, né? E por isso ele percorre o trecho em menor tempo, certo? É só você assistir aí, né, as corridas aí, verificar aí no YouTube aí, você vai ter várias corridas de 100 metros, certo? Que explica exatamente isso aqui, ok? Então, nosso estudo aí sobre a aceleração, certo? Vamos ver um pouquinho aí, pessoal, hoje,
sobre a queda livre. Vamos ver aqui na página 143. Página 143. Sobre a queda livre. Aqui, ó. Então, ó, alguns laboratórios dispõem de métodos que permitem acompanhar e registrar detalhes sobre objetos em queda. Um exemplo é o uso de fotografias estroboscópicas, como a que é mostrada ao lado. É possível nesses laboratórios registrar a posição de um móvel em queda e determinar sua velocidade em diversos instantes. Também, pessoal, é possível investigar a queda de objetos num ambiente onde foi feito um vácuo, né? A ausência do ar, certo? Retirou-se o ar do ambiente, então ali não vai ter interferência nenhuma. E, portanto, né, onde não estão sujeitos à resistência do ar. Estudos criteriosos revelaram que todos os objetos, uma vez abandonados no vácuo, descrevem uma trajetória vertical de queda, certo? Na qual a velocidade aumenta progressivamente. Esses estudos também revelaram que a queda de objetos no vácuo ocorre sempre da mesma maneira, independente, né, da forma, do tamanho ou da massa do objeto. Certo? Porque ele não tem a resistência do ar, então a massa dele e o formato dele não vai importar. Então, quando um objeto cai livremente, sem a resistência do ar e sem a atuação de nenhum outro fator que se oponha, né, ao movimento de queda dele, dizemos que ele está em queda livre. Nessas circunstâncias, o único fator que atua no movimento do objeto é a atração gravitacional. Né? O que é isso aí? É a atração que a Terra exerce sobre um corpo, né? Puxando para o centro da Terra. Então, a aceleração da gravidade aí, pessoal. Já que nós acabamos de ver aí que os corpos são puxados para o centro da Terra, o que é que nós podemos verificar? Que existe uma aceleração da gravidade, né? A gravidade é isso, né? É a força, certo, que o centro da Terra exerce sobre um corpo, puxando ele para o centro da Terra. Então, quando você sobe uma cadeira, você salta da cadeira, você vai cair, né, para o chão, né? Você não vai subir, certo? Porque a força da gravidade vai te puxar para baixo. Então, a figura ao lado aqui, pessoal, ela representa, né, ela mostra alguns dados experimentais, certo, sobre um objeto em queda livre. Trata-se de um movimento acelerado em que a velocidade aumenta uniformemente, ó, com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo passar, maior vai ser a velocidade ali. Ó. Certo? Lá no início era 0, passou para 9,8, 19,6, 29,4. Certo? Então, quanto mais próximo do solo, ó, maior vai ser a velocidade. Então, vamos entender um pouco, né, isso aqui. Então, o valor da aceleração, ó, é o mesmo para todos os corpos em queda livre na superfície da Terra, numa mesma localidade. É denominado aceleração da gravidade e é simbolizado pela letra G. O valor de G, pessoal, é esse que vocês estão vendo na tela aí, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Alguns casos, para facilitar, né, os enunciados colocam aproximadamente 10, certo? Mas o correto é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, voltando ao desenho ao lado, ó, a cada segundo de queda, o móvel tem sua velocidade aumentada em 9,8 metros por segundo ao quadrado. 9,8 metros por segundo. O que revela que ele está submetido à aceleração de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo, né, ele aumenta em 9,8 metros por segundo a sua velocidade. Certo? Para efeitos práticos, né, é comum o valor da gravidade ser aproximado para 10. E para que nós pratiquemos, galera, o que nós aprendemos ali, vamos resolver essas questões aqui, ó, 15, 16, 17, 18, ok? Para a próxima aula, até lá.